Olá, pessoal. É um prazer estar aqui no segundo encontro multidisciplinar em oncologia do CEMAC, o Centro de Estudos Mário Creif do Hospital Napoleão Laureano. É sempre muito bom estar falando sobre a abordagem multidisciplinar em oncologia. Sabemos que esse multiprofissionalismo faz toda a diferença no tratamento e nos resultados obtidos pelo nosso paciente oncológico. Então, vamos dar ênfase ao tratamento cirúrgico do câncer de mama. Hoje, o câncer de mama sabemos que é um problema de saúde pública. O INCA estima para esse ano 67 mil casos novos de câncer de mama. O tratamento cirúrgico, ele faz parte de praticamente todos os estágios da doença. Só não é incluído no caso da doença metastática, ou seja, na doença disseminada. Nesses casos, se faz necessário a terapia sistêmica. Porém, de um tempo para cá, temos observado que mesmo nesses casos, a cirurgia passa a ter seu valor. Nos casos das metástases controladas, com a doença estável, que não está em progressão, a cirurgia ela deve ser aplicada no intuito de fazer a citorredução, ou seja, diminuir a massa tumoral. Então, o tratamento cirúrgico da mama, ele engloba o tratamento da mama propriamente dito e a cirurgia da axila, que pode ser feita pelo esvaziamento axilar ou pela pesquisa do linfonodo sentinela. A cirurgia da mama, a cirurgia conservadora, é aquela que conserva o parênquima mamário, preservando a anatomia, ou seja, a estética. Então, faz parte do conceito de cirurgia conservadora a manutenção da estética. É inadmissível uma cirurgia conservadora que não consegue preservar a anatomia corporal da paciente. É indicação para essas cirurgias conservadoras os tumores iniciais, a relação tumor-mama desfavorável, ou seja, quando o tamanho do tumor permite que ele seja removido, deixando um parênquima mamário em condições estéticas apropriadas. Além disso, é indicação para a cirurgia conservadora as pacientes que apresentam ausência de contraindicação à radioterapia, uma vez que toda paciente tratada de forma conservadora precisa ser irradiada. Um grande questionamento das nossas pacientes quando se indica uma cirurgia conservadora é sobre a eficácia, sobre a segurança dessa cirurgia. Então, muitas delas têm medo de uma recidiva. Então, eu posso falar para vocês que a cirurgia conservadora ela é segura e atualmente tem uma taxa de recidiva local semelhante à da mastectomia. E isso é possível por conta da evolução do tratamento quimioterápico e radioterápico. Além disso, as recidivas locais, elas não alteram a mortalidade, embora tenham que ser evitadas, uma vez que a recidiva causa um impacto psicológico importante no segmento dessa mulher, além de gerar demanda de uma nova cirurgia. Aqui vocês veem, então, fotos de pacientes tratadas no nosso serviço com cirurgia conservadora. Então, aqui a gente vê uma incisão no quadrante superior da mama e importante é que notamos uma certa elevação da mama, mas a estética praticamente mantida. Aqui temos outra paciente com cirurgia conservadora em que a estética não foi preservada. Então, talvez oferecer a essa paciente a mastectomia fosse uma conduta mais acertada. Mas muitas vezes a gente precisa respeitar a vontade da paciente. Isso faz diferença também na aceitação psicológica do tratamento. Então, uma paciente que não aceita de forma nenhuma a mastectomia precisa que a gente ofereça a ela e que seja feita a cirurgia conservadora, desde que oncologicamente segura. Então, nesse caso, precisou-se excisar maior segmento da mama, criando uma assimetria maior.
A mastectomia é a remoção completa da mama. E aí ela pode ser mastectomia simples ou total, quando só a mama é retirada. Mastectomia radical, quando é incluído no processo cirúrgico a abordagem da axila com esvaziamento axilar. Então, faz parte da mastectomia radical o esvaziamento axilar. Ainda temos as mastectomias preservadoras de pele, que surgiram com o desenvolvimento da cirurgia reparadora. É preciso que se preserve pele para que seja realizada a reconstrução. E aí precisamos também, muitas vezes, preservar, ou não é que precisamos, muitas vezes se é possível fazer a preservação do complexo areolo-mamilar, o que chamamos de nipple sparing mastectomy, ou seja, mastectomia preservadora do complexo areolo-mamilar. Então, e quais são as indicações da mastectomia? Então, é indicação da mastectomia quando não se pode fazer a cirurgia conservadora. Todas as condições que contraindicam a cirurgia conservadora viram indicação de mastectomia. E nesse caso é importante ressaltar o desejo da paciente, que tem que ser respeitado. Muitas pacientes já chegam no consultório dizendo que querem a mastectomia. Então, aqui nós vemos uma ferida operatória da mastectomia. Então, uma incisão extremamente mutiladora, né? Independente da idade da paciente, é uma cicatriz que gera impacto psicológico. Então, fere não só o corpo da mulher, mas o emocional, a autoestima dela. A reconstrução mamária, ela veio como uma opção cirúrgica para a gente tentar diminuir os impactos psicológicos causados pela ausência cirúrgica da mama. Então, ela pode ser feita de forma imediata, quando é feito logo depois da retirada da mama, e nesse procedimento imediato, a paciente já sai do centro cirúrgico com o volume de mama restituído. E ela pode ser feita de forma tardia, em um segundo tempo, é uma segunda cirurgia. Então, a imediata, ela está indicada nos casos de doença inicial, passível de controle. Claro que ninguém vai indicar uma reconstrução para paciente num estadio avançado, que sabemos que essa paciente pode descontrolar ao longo do tratamento. Então, é condição imprescindível para a indicação da reconstrução, doença inicial, paciente em boas condições clínicas e ausência de comorbidades. Que morbidades seriam essas? A hipertensão, o diabetes, a obesidade e o tabagismo. São condições que levam a grande incidência de complicação pós-operatória. E aí, grande risco da extrusão de prótese e de perda dessa mama reconstruída. Nessas situações, é indicado o controle das condições clínicas da paciente para, em segundo tempo, submetê-la a uma reconstrução tardia. Claro que é sempre indicação médica, então a mastectomia é uma indicação médica, embora a gente tenha que respeitar o desejo da paciente. Muitas não querem reconstruir de jeito nenhum, apesar de toda a explicação, da gente sentar, explicar a ela que a doença não vai voltar pela reconstrução. Muitas não querem. A partir de 1999, a reconstrução mamária passou a ser garantida por lei, inclusive para o Sistema Único de Saúde. Então, a Lei 9.797, de 6 de maio de 1999, garante a realização da reconstrução mamária para toda paciente mutilada pelo tratamento cirúrgico do câncer de mama. Em 2018, uma nova lei foi promulgada, a 13.770, que reforça a garantia da execução da reconstrução imediata, mas o importante dessa lei é que, a partir dela,
a simetrização da mama contralateral e a reconstrução do complexo areolo papilar passou a ser garantida pelo Sistema Único de Saúde. Até então, o Sistema Único de Saúde garantia a reconstrução imediata ou tardia, mas não garantia a simetrização da mama contralateral. Então, assim, o impacto psicológico na autoestima da mulher permanecia, porque a reconstrução não estava completa. Essa lei integra, então, a simetrização e a reconstrução do complexo areolo papilar como parte integrante da reconstrução. Além disso, essa lei frisa, né, reforça que a reconstrução imediata deve ser oferecida pela paciente, desde que ela tenha indicação, e que em todos os casos que a paciente não tem indicação da imediata, ela seja apoiada e assim que as condições permitam, ela seja submetida a uma reconstrução tardia. Então, essa lei traz um ganho bem importante para as pacientes tratadas pelo Sistema Único de Saúde. Então, a reconstrução mamária, ela pode ser feita com os retalhos miocutâneos. São retalhos musculares para reconstruir o volume. Então, o primeiro retalho miocutâneo desenvolvido foi o do reto abdominal. A paciente é submetida a uma incisão abdominal para dissecção do reto. Esse músculo é levado até o tórax, é colocado em cima do grande peitoral, restituindo o volume. O grande problema dessa cirurgia é o volume da mama, porque o volume é dado pelo enxerto muscular. E aí, mamas grandes, o enxerto do reto abdominal gera uma assimetria muito grande. Outro retalho muito utilizado é o do grande dorsal, retalho do grande dorsal. Nessa cirurgia, a paciente ela fica com excisão nas costas, que é feito para dissecar essa musculatura grande dorsal. O grande dorsal ele é rodado para a região ventral e suturado ao grande peitoral, fazendo uma bolsa muscular em que a prótese é colocada. Então, prestem atenção que no retalho do grande dorsal ocorre a colocação de uma prótese. E isso traz um ganho importante na estética, uma vez que se consegue simetrizar melhor a mama reconstruída com o volume da mama contralateral. Atualmente, se tem feito muito a reconstrução com a simples colocação de prótese. Eu digo simples, mas não é uma cirurgia tão simples assim, né? Mas, porém, com bem menores complicações dos retalhos miocutâneos. Então, na reconstrução com as próteses expansoras, a prótese é colocada embaixo do músculo grande peitoral, numa situação murcha. Então, ela vai pouco inflada. É colocada uma válvula na região torácica da paciente, logo embaixo da mama, e essa válvula ela vai ser insuflada com injeção de soro fisiológico ou de água destilada. E aí é essa injeção que vai permitindo a distensão dessa prótese gradativa com aumento de volume da mama e acomodação do grande peitoral. Quando a gente coloca a prótese sem ser expansora, as próteses expansoras elas têm um custo muito alto, então muitas vezes a gente não consegue no Sistema Único de Saúde a prótese expansora. Então o que dispomos são próteses já com volume determinado, definido. Então a gente só consegue implantar a prótese em pacientes com melhor trofismo, com as pacientes com maiores, porque o músculo grande, o peitoral maior, consegue adaptar essa prótese de uma forma mais adequada. Aqui nós temos o resultado de duas pacientes do nosso serviço submetidas à reconstrução imediata, né? A mastectomia com reconstrução imediata. Prestem atenção que essa paciente, conseguimos preservar o complexo areolo mamilar.
essa preservação é feita toda vez que o tumor se encontra distante da região retroareolar. E para que a gente consiga preservar, a gente faz uma congelação da região retroareolar intraoperatória. Então, o patologista nos dizendo que não tem tumor nessa região retroareolar, a gente preserva o mamilo. Então, vocês veem que o efeito estético ficou perfeito, nem sempre é assim, então muitas vezes a gente não consegue deixar a simetria perfeita e a paciente precisa de um outro tempo cirúrgico para gerar a simetria. Mas vocês veem que essa paciente, ela foi super bem sucedida, mantendo a preservação da estética, retirada da mama, ou seja, garantia de cirurgia oncologicamente correta, segura, com preservação da estética. Aqui do lado a gente tem outra paciente do nosso serviço que foi submetida à reconstrução imediata com o retalho do grande dorsal. Então nessa não foi possível preservar a areola porque o tumor era retroareolar. Então esse retalho de pele vem das costas, né, doado, a região douradora é o dorso, e essa paciente ela vai precisar de um segundo momento cirúrgico para reconstrução do complexo areolo mamilar. Mas vocês veem que a simetria já é perfeita. Geralmente, as pacientes precisam de um segundo tempo para a reconstrução do complexo areolo mamilar e a simetrização da mama contralateral, que era exatamente o que não era garantido por lei e passou a ser garantido a partir de 2018 pelo Sistema Único de Saúde. Aqui nós temos uma reconstrução tardia. Então, a paciente, por algum motivo, não foi submetida à imediata e foi, então, submetida à mastectomia tardia. Então, a gente observa que o retalho de pele é bem maior. Por quê? Porque não houve preservação, ela estava com aquela cicatriz da mastectomia e todo esse retalho, então, vem da região doadora dorsal. Essa paciente já está com o complexo areolo mamular tatuado, então a coloração é dado por tatuagem. E reconstruído o bico através de uma pequena cirurgia, que é um segundo tempo. Como esse retalho vem das costas, não dá para fazer essa protrusão do mamilo no primeiro momento. Então, de todo jeito, para reconstruir o complexo areolo mamilar, é necessário um segundo tempo cirúrgico. Então, outra paciente, então aqui antes do procedimento, aqui depois do procedimento da cirurgia reconstrutora tardia. Aqui é a incisão das costas do retalho do grande dorsal. Então, vocês veem que toda aquela pele que vem para a área doadora vem dessa região e a paciente fica com essa incisão, que é nas costas, mas se a gente parar para pensar, é extremamente estética e facilmente escondida no sutiã ou no próprio biquíni. É uma cicatriz muito fácil de esconder. A cirurgia da axila. Então, a cirurgia da axila é importante e indispensável, dada a disseminação linfática do câncer de mama. Então, é importantíssimo a abordagem cirúrgica da axila, que pode ser feita por meio da linfadenectomia axilar ou esvaziamento axilar, são sinônimos, ou da biópsia do linfonodo sentinela. A linfadenectomia axilar é a retirada de todos os gânglios axilares e está indicado no caso dos carcinomas invasivos, que são aqueles cânceres que têm a capacidade de se espalhar pelo corpo, provocando as metástases, todas as vezes que a paciente tem axila clinicamente positiva, ou seja, ela tem gânglio palpável na axila, ou quando esses gânglios palpáveis foram submetidos a uma punção aspirativa com agulha fina ou a corebiópsia, punção com agulha grossa, biópsia com agulha grossa, e o resultado desse exame cito ou histopatológico revelou o comprometimento axilar. Está indicado também nos casos de tumores avançados, os tumores T4, que são aqueles tumores com comprometimento de pele, aderidos ao grande peitoral. Por quê? Porque quanto maior o tamanho do tumor, maior a probabilidade de disseminação linfática. E aí, a acurácia do linfonodo sentinela é comprometida.
Também está indicado o esvaziamento axilar quando a gente não consegue encontrar o linfonodo sentinela, ou seja, uma falha do procedimento do linfonodo sentinela, ou quando a congelação desse sentinela é positiva. O grande problema da linfadenectomia axilar são as complicações. A linfadenectomia axilar é a responsável por todas as queixas pós-operatórias da paciente mastectomizada. É impressionante como a paciente submetida à mastectomia simples não tem queixa, diferente das pacientes com esvaziamento axilar. Então, o esvaziamento axilar é responsável por dor, por hematoma, seroma, infecções. Além disso, a grande complicação desse esvaziamento é o linfedema. Esse linfedema é ocasionado pela interrupção da drenagem linfática. Então, a paciente apresenta um aumento do volume do braço ocasionada por comprometimento da drenagem linfática. É uma condição que atrapalha demais a qualidade de vida da paciente, que a gente tem que evitar. Além do linfedema, são complicações, a parestesia, que é um formigamento que as pacientes sentem na face medial do braço, dado por lesão do nervo torácico longo, uma restrição de movimento, que é muito incapacitante, mas que pode ser reduzida, no caso, a limitação pode ser evitada ou reduzida pela fisioterapia pós-operatória. Além disso, a complicação a escápula alada, que é a lesão do nervo torácico longo, que inerva o serrátil anterior. As pacientes ficam com a escápula levantada, por isso escápula alada. Então, eu, na verdade, nunca vi uma escápula alada, graças a Deus. Então, é uma lesão que não é tão frequente, ou seja, que é raríssima. Depende muito do cirurgião, é cuidado do cirurgião durante o procedimento cirúrgico. A biópsia do linfonodo sentinela vem então para diminuir a agressividade da abordagem axilar. Então foi uma técnica desenvolvida para diminuir a morbidade desse esvaziamento. O sentinela é o primeiro gânglio a receber a drenagem da mama e, por consequência, é o primeiro a ser comprometido em caso de disseminação do câncer de mama. Então, se a gente consegue individualizar o sentinela e submetê-lo a um exame anatomopatológico de congelação, a gente consegue predizer a situação do restante da cadeia. Sentinela positivo, o restante da cadeia pode estar comprometida, mas sentinela negativo, o restante da cadeia axilar ela está livre. E aí nos tira a obrigatoriedade de esvaziamento axilar. Então, é uma cirurgia menos invasiva, com menor taxa de complicações. E quando é que a gente pode, então, realizar a biópsia do sentinela? Então, a biópsia do sentinela está indicado para os casos iniciais de câncer de mama. T1, cânceres T1 e T2, ou seja, tumores até 5 centímetros com axila clinicamente negativa, porque se a axila for clinicamente positiva, já tem indicação de esvaziamento axilar. Está indicada também nos casos que a punção aspirativa com agulha fina ou a biópsia com agulha grossa desse linfonodo confirma um comprometimento do linfonodo. Além disso, a biópsia do linfonodo sentinela está indicada nos casos de mastectomia como tratamento do carcinoma ductal in situ. Aí vocês podiam perguntar, como assim? Carcinoma in situ, abordagem axilar? Sim, é isso mesmo. O carcinoma in situ, teoricamente, ele não se espalha, doença in situ porque está localizado na mama. Quando a gente vai tratar o carcinoma in situ com mastectomia, existe a possibilidade de, no material, na mama analisada pelo histopatológico, encontrar-se algum foco de invasão. Se esse foco de invasão for encontrado, a gente teria que fazer a abordagem axilar. Se a paciente já perdeu a mama,
não se pode fazer pesquisa de linfonodo sentinela. Então, obrigatoriamente, a paciente seria submetida a um esvaziamento axilar, uma cirurgia de grande porte para uma doença pequena, um carcinoma invasivo pequeno que não tinha sido percebido por nós anteriormente. Então, todas as vezes que se trata carcinoma in situ com mastectomia, é imperativo a realização da biópsia do linfonodo sentinela. Então, aqui a gente vê as complicações, uma comparação entre as complicações da linfadenectomia axilar e da biópsia do linfonodo sentinela. Então, indubitavelmente, muito maior com a linfadenectomia axilar. Todas as vezes que a gente conseguir fazer biópsia do linfonodo sentinela, a gente está, sem dúvida, preservando a qualidade de vida da nossa paciente. Então, para concluir, podemos dizer que a cirurgia é parte indispensável do tratamento do câncer de mama. Quanto mais avançado o estadio da doença, maior será a extensão da cirurgia e maior a morbidade. A reconstrução mamária ela é garantida por lei para todas as pacientes, desde que respeitada a indicação médica e o desejo da paciente. O apoio psicológico deve ser oferecido a todas as pacientes, por mais conservador e reparador que o tratamento oferecido a elas seja. A angústia, o medo, a dor e o problema da imagem da paciente está sempre presente nessas pacientes com câncer de mama. Para falar um pouco sobre esse apoio psicológico decisivo no acompanhamento e tratamento da paciente com câncer de mama, eu vou chamar o meu amigo, o psicólogo, Dr. Gilson Rolim. Eu estava ouvindo a doutora Juliana Gadelha e pensando, né, nas imagens que ela nos mostrou. Se a doença é um episódio, é considerado um episódio extremamente decadente, pejorativo, feio, deprimente, imagina uma mastectomia, né? Eu vejo que a mastectomia ela causa no paciente uma grande ferida narcísica, entendeu? E causando uma grande ferida narcísica em decorrência do tratamento que é bastante invasivo e agressivo, a paciente pode desencadear uma série de sintomas de natureza emocional. Bom, eu devo falar justamente sobre essa experiência dessa equipe multiprofissional, multidisciplinar no hospital. Nesses últimos, eu estou no hospital há 3 décadas, né? E na época que eu cheguei no hospital, as pacientes com diagnóstico de câncer de mama eram senhoras com a idade superior a 60, 65 anos, 70 anos. Eram pacientes idosas, né? Há 2 anos atrás, doutora Juliana, eu acompanhei uma paciente, inclusive uma paciente que a senhora nos encaminhou, uma paciente com 26 anos com indicação de tratamento cirúrgico. Bom, a doença, seja qual for a doença, ela não foi fruto de um desejo, nem de uma vontade, nem de um querer. Ninguém adoece porque quis ficar doente, ou ninguém adoece porque quer experienciar a doença. Nós não adoecemos assim. Mas, como é peculiar, haveremos de adoecer, nem que seja de uma virose. Pois bem, então assim, quando nos sentimos saudáveis, a gente vive de um jeito, né? Quando eu me sinto saudável, ou quando eu estou aparentemente saudável, eu participo, eu falo, eu chego, eu sinto de uma forma. Quando há uma mudança da perda da saúde e com os sintomas, com os sinais, vem a doença, naturalmente
eu tenho uma percepção diferente do mundo, né? Eu tenho um olhar diferente, né? Há uma necessidade quase que permanente de um isolamento, né? Há uma percepção de solidão maior na doença, né? Então, assim, seja qual for a doença. Toda doença, é também importante colocar, toda doença tem um componente sociocultural, né? Se a doença é um acontecimento pejorativo, deprimente, né? Como seria adoecer de câncer? Né? Câncer, uma doença preconceituosa, uma doença sistêmica, né? De respeito a todo um organismo. Câncer é uma doença insidiosa e grande parte dos cânceres uma doença silenciosa, né? Se a doença me leva a ter essas reflexões, né? Adoecer de câncer é mais temido ainda. Por que isso acontece, né? Porque quanto mais preconceituosa a doença, mais ela é estigmatizada do ponto de vista emocional, né? Então, câncer é uma doença que oprime, né? Que castiga. Câncer é uma doença que verdadeiramente humilha, não é isso? Então, assim, ao longo de todo esse tempo, atuando, atendendo, estando em contato com essas falas, com essas pacientes, a gente vai perceber também que, assim, enquanto profissional de saúde, nós estamos ali, entendeu? Para respeitar o paciente, para atender, entendeu? Para levar a ter uma compreensão diferenciada daquilo, né? Oferecer uma motivação para o tratamento, né? E aí a manutenção e a preservação da vida do paciente, isso deve ser também nessa abordagem colocada. Eu também tive agora recentemente uma experiência. Eu fui solicitado pelo serviço social do hospital para acompanhar uma colega assistente social para ir num apartamento ver uma paciente que ela estava interna e estava aguardando no dia seguinte para fazer um procedimento fora do hospital. E aí estava esperando um acompanhante para ir com ela, e era a mãe da paciente, e a senhora não apareceu, a mãe dela. Então, eu estive com a assistente social, fizemos nossas abordagens, e no dia seguinte nós voltamos para a paciente. E enquanto estávamos aguardando, né, a enfermeira que ia acompanhar a paciente e a liberação da ambulância, e a acompanhante, que era a mãe que vinha para acompanhar a filha a esse procedimento, quando a senhora adentrou no apartamento e ela nos viu, e ela teve uma abordagem assim: doutor Gilson, o senhor aqui, ainda está aqui? Aí eu disse bom dia, né? E ela disse: o senhor não está me reconhecendo? Né? Eu disse: não. Ela disse: há 10 anos eu fui operada de um câncer de mama, né? E que o senhor esteve no dia da minha cirurgia conversando comigo, né? Porque por mais que o atendimento seja terapêutico, a compreensão delas é de conversa, né? Então, assim, tudo inicia com a conversa, com essa fala, né? E o acolhimento de natureza emocional psicológica é através da escuta e da compreensão dessa fala. Ela disse: há 10 anos eu fui operada de um câncer de mama, o senhor esteve comigo antes da cirurgia, e no dia seguinte o senhor voltou, e eu ficava naquela expectativa para sempre encontrar com o senhor. O senhor não sabe o quanto o senhor me ajudou. Bom, se a gente for considerar, né, essa fala, todos os pacientes, eles apresentam uma demanda emocional, né? Se fragilizam do ponto de vista emocional.
Porque assim, a doença provoca toda essa repercussão, do ponto de vista de que, mesmo considerando que nenhuma doença nos priva do exercício da cidadania, né, mas adoecer é algo muito difícil ainda lidar com tudo isso. Em contrapartida, quando o ente querido da gente adoece, por extensão, a família também adoece, né? Até pouco tempo, eles se interagiam de uma forma aparentemente saudável, né? E agora existe um ente querido doente, né? E que eles precisam continuar com essa relação familiar. Bom, eu costumo pensar também que assim, esse estresse emocional que os pacientes eles desenvolvem, isso antecede, né? Todos nós temos uma percepção, né, do próprio corpo, né? Então, a doença não é algo que surge de repente, né? Então, assim, aparecem os sintomas, os primeiros sinais, né? A pessoa vai adoecendo e vai começando a perceber que algo está diferente em seu corpo, né? Mas utiliza certos mecanismos psicológicos de defesa que muitas vezes, doutora Juliana, eles retardam ir à procura de uma avaliação médica, de um contato médico, né? E aí gera essas questões de natureza emocional, né? Uma dificuldade de lidar com os sintomas, né? E também as questões de natureza imaginária. Quando a psicologia está atendendo o paciente, são duas situações que a gente leva para poder fazer essa intervenção de uma forma mais construtiva. Primeiro, é o sintoma, é o diagnóstico, né? Depois, a representação simbólica, né, da doença no corpo, porque todo o corpo da gente é um corpo também que tem seu simbolismo. E depois as questões de natureza imaginária, né? E é interessante que muitas vezes a gente começa a interagir, né, e oferecer que o paciente fale, né, se expresse, né, daquilo que tu está sentindo, seus temores, suas dúvidas, suas preocupações. Algumas falas daquelas que a gente escuta é de que essa percepção realmente é real. Ela chega a dizer, algumas, doutora Juliana, que é assim, eu sabia que eu não ia aguentar. Eu sabia que em algum momento eu ia adoecer. Entendeu? Bom, eu estava observando se a mastectomia provoca na paciente uma ferida narcísica de grandes proporções, né? Tendo um corpo, suas linguagens, não é só essa linguagem verbal, mas essa linguagem não verbal, né? Qual é a representação simbólica, né, de uma doença na mama, né? Qual é a representação, como é visto pelo paciente, como é que socialmente as questões de natureza do corpo da mama, né? Assim, a mama não é só um órgão da estética do corpo da mulher, né? Mas tem uma representação bem maior, né? Representa maternidade e representa também sexualidade. Há também umas questões também, assim, nessa avaliação que a gente faz, com relação, assim, às crenças do paciente, né? Assim, a idade do paciente. Eu já ouvi diversas vezes pacientes que fazem um processo cirúrgico, doutora, pacientes idosos, ela dizia assim, não, a doutora vai tirar a mama, e se quiser tirar até a outra, pode até tirar outra, né? Não estou mais precisando, né? Como se a mama realmente, né, no período da fertilidade, ela tinha a finalidade que era amamentar, entendeu? Na ausência dessa nova condição, a mama fica quase que sem sentido. Foi interessante também, uma paciente, a doutora Juliana, que foi a senhora que nos encaminhou, a senhora escreveu no receituário para psicologia e adentrou no consultório de psicologia a paciente acompanhada do esposo. Era uma paciente jovem, 30 e poucos anos, né? E ela saiu do consultório da senhora com a indicação de uma cirurgia e foi para psicologia. Bom, eu atendi aquela senhora. E assim, o esposo permaneceu no consultório e quando ela começou a falar, começou a interagir comigo sobre as questões
da doença, da repercussão. Eles tinham uma filha de 6 anos, né, uma única filha, e quando ela começou a falar sobre essa perspectiva toda de tinha que se preparar para a cirurgia, nós percebemos que o esposo, ela percebeu também que ele ficou inquieto no consultório, né? E aí ela aproximou o olhar para ele e lançou essa fala: meu amor, não se preocupe, né? Eu nasci sem as mamas, elas cresceram e agora eu vou tirar uma mama, né? Bom, é uma fala que nos remete a uma série de situações, né? Como é que uma jovem, né, na iminência de perder a mama, né, e assim tem todo esse cuidado com ela e com o esposo, né, e aí já não era ele que estava acompanhando, né, era ela que estava acolhendo naquele instante, né. Essa forma de lidar com a tragédia anunciada, né, e a necessidade de desenvolver habilidade de enfrentamento mais saudável. Bom, se a doença provoca todo esse sofrimento de natureza emocional, que é capaz de nos fragilizar emocionalmente, tratar câncer, não se trata câncer apenas considerando todo um tratamento clínico, né? Se o paciente com câncer, o seu câncer é uma doença sistêmica, né? Nós tratamos o paciente e acolhemos esse paciente com toda uma equipe multiprofissional, né? E o que caracteriza essa equipe, né, é a formação de vários técnicos com o mesmo objetivo, né? E isso nós fazemos, né? Cada um na sua área, vamos fazer. Então, assim, e o hospital, né? Se há uma proposta de um tratamento cirúrgico, isso é feito no hospital, né? Então, assim, o hospital é um ambiente potencialmente e pode desencadear uma série de estresse emocional, né? Mesmo aquele que não conhece o hospital, nunca entrou no hospital, mas ela tem uma percepção do que é um hospital, né? Então, assim, nós sabemos qual é a função do hospital, é a função terapêutica, né? O hospital existe para manutenção e preservação da vida, tratar pessoas, né? Então, assim, se o tratamento proposto é um tratamento cirúrgico, né? Então, assim, a cirurgia vai tirar de casa o paciente, né? Vai afastar o paciente da sua família, né? Porque quando vem a percepção dos sintomas, né, os próprios exames de investigação diagnóstica, né, já muda completamente a rotina do paciente, né, e muda a rotina também da família, né? Então, assim, nós também, lá no hospital, nós também fazemos uma abordagem sistêmica da família, entendeu? O paciente, ele se interna, geralmente sempre na véspera, né? Então, assim, tem todo um imaginário o paciente está distante, né, da família, apesar de ter uma equipe, né, junto, mas ainda é um acontecimento estranho, que causa bastante estranheza nesse momento, né? E aí nós fazemos o atendimento para oferecer ao paciente, né, que por mais que seja invasivo e agressivo o tratamento, é necessário, né? Porque assim, afinal de contas, vai só parar para quê? Para quem se submete ao tratamento? Para viver, né? O câncer é uma doença tão temida, né, do ponto de vista da repercussão dele, que o paciente, né, eu já escutei muito isso na clínica, porque a clínica nos oferece isso, o paciente, quase todos os pacientes se referem assim a uma sobrevida agora menor, né? Como se para morrer antes precisava adoecer de câncer, né? Então, assim, nesse contexto de lidar com essa iminência de morte, né, o paciente também, né, nos oferece
né, contracenar nesse processo, porque a relação médico-paciente, também com o psicólogo, nunca é uma relação unilateral, né? Quer dizer, o que diz respeito à paciente da doutora Juliana, diz respeito a ela naquele contexto, tá entendendo? Assim também é na psicologia, né? Então, assim, o paciente em si, com seus temores, com as suas dificuldades, entendeu? Com todo o imaginário, né? Ele também nos oferece essa possibilidade da gente nos contracenar nesse mundo dele e nosso, né? E está diante de uma doença, né? De uma doença grave e uma doença que pode evoluir para óbito, é também nos colocar em contato com nossa própria terminalidade, né? Então, assim, o paciente nos oferece essas reflexões, né? E assim, e isso nós vamos interagindo de uma forma mais saudável, né? Considerando todo o estresse que o paciente passa, porque se a gente falar no sentido do próprio organismo em si, né, a doença, o tumor, o nódulo, né, provocam um grande estresse, né, na fisiologia de todo um corpo, né? Considerando todas essas possibilidades, né, e a cirurgia vai oferecer a possibilidade de cura e sobrevida, né? As pacientes no pré-operatório, geralmente, elas têm uma dificuldade de perceber, né, de compreender todo aquele processo que vai ser submetido, porque, assim, até o tratamento cirúrgico, né, ali onde passou o bisturi, houve uma incisão, né, houve a manipulação das mãos da doutora, né, da instrumentalização, e depois termina com uma sutura, né, ali onde foi cirurgiado jamais voltará a ser o que era antes, né? Até porque não é só a questão de surgir uma cicatriz, mas é de ter passado por uma vivência traumática da cirurgia, né? Então, assim, a cirurgia, por mais que tenha sido invasiva e agressiva, é necessário para a manutenção da vida do paciente, para oferecer uma sobrevida com qualidade. É assim que se trata câncer hoje, né? Mas, assim, eventos cirúrgicos, preocupação com o pré-operatório, preocupação com a anestesia, né? Com a preocupação em lidar no pós-operatório, com drenos, com equipamentos intra e extracorpóreos, isso faz parte de um quadro de sofrimento emocional daquelas pacientes, né? E a gente, enquanto, né, profissional de saúde, né, a gente vai desmistificando essas fases que provavelmente ela irá vivenciar, né? E, assim, eu sempre passo para elas, né, que haveremos de nos encontrar não no bloco cirúrgico, porque o bloco cirúrgico não é um lugar de eu estar no bloco cirúrgico. A doutora é médica, é cirurgiã, mastologista, ela é quem vai estar no bloco cirúrgico. Mas eu vou estar no dia seguinte, eu vou ao encontro dela no dia seguinte. Quando eu digo que eu volto a encontrar com ela no dia seguinte, isso aí, além de oferecer uma terapêutica interessante, a gente cria um vínculo, né? E esse vínculo, eu quero dizer para vocês, nunca é de natureza técnica, né? É sempre um vínculo afetivo. Afinal de contas, né, o paciente com câncer, né, mesmo aqueles cânceres avançados, doutora Juliana, é um paciente tratável, né? É um paciente que nós podemos conviver, abraçar, sair, rir, chorar junto, entendeu? Então, assim, na palavra, junto com o psicólogo oferece à paciente, né, esse vínculo afetivo, e aí está caracterizado plenamente uma relação terapêutica fundamentada, né, na busca, né, de fortalecer ela emocionalmente, e aí, diante da alta do hospitalar, que ela irá voltar para casa, e aí também surge, além de um clima de apreensão, porque ela irá retornar ao convívio dos filhos e do marido, há também as ansiedades, né? E, assim, e no retorno nos ambulatórios, né, e que nós temos também pacientes, nós atendemos no ambulatório, né, por mais que esteja bem,
o paciente ainda continua com certo estresse, né? Daquele jeito. O câncer é uma doença, assim, tão perversa do ponto de vista que ele não está só no organismo, né, no orgânico, mas assim, aquelas pacientes, elas continuam de uma forma insegura. Até quando? Até quando? É interessante que assim, muitas vezes na clínica, né, qualquer sintoma que ela possa vir sentir, né, e automaticamente ela relaciona a doença que teve. Você vê como a repercussão do câncer, como ele é temeroso, né? Nessa história toda, nós somos também pessoas, né? E assim, também sentimos dores, né? Saudades, tristezas, né? Mas nós não estamos só para isso, né? Todo encontro, doutora Juliana, mesmo sendo terapêutico, é um encontro de duas pessoas, né? É um encontro de duas pessoas. Então, assim, quando a gente acolhe nesse sentido, né, assim, indiretamente, eu estou fortalecendo a paciente, né? Até porque, nesse processo todo de lidar com as dores, com o sofrimento, com o compromisso e o respeito por ela, né, assim, o fortalecimento é junto, é mútuo com ela, né? Então, assim, se elas são capazes de nos oferecer essa maturidade, é porque nós temos uma capacidade interior, né, de sermos também empáticos nesse processo, né? Eu vejo a senhora, fiquei encantado com toda a sua abordagem, né, a sua técnica, né? A medicina me fascina porque, assim, o cirurgião é a especialidade que mais me fascina, porque, assim, se o pianista tem a habilidade de ação nas mãos, a senhora, a sua habilidade está também nas mãos, né? É as mãos que vai, é as mãos que toca, né? Mesmo sendo um toque indesejado a princípio, né? Mas é um toque para salvar a vida, para manter a vida, né? Então, assim, nós temos essa capacidade de perceber todo esse processo, né? Eu sempre digo que, assim, que esse tipo de encontro, que é o nosso segundo encontro, né, multidisciplinar em oncologia, é especial porque aqui não tem apenas, o foco não é apenas na técnica, ou na literatura, ou nas experiências, né? Mas nós estamos sempre valorizando a fala, né? A fala é tão importante, né, que assim, que ela torna-se identidade, né? É tão importante, se nós estivermos num ambiente e alguém passar no ambiente externo e falar, a gente identifica quem é, né? Então, assim, quando você oferece ao paciente, oferece o outro, para que ele possa extravasar, para que ele possa falar dos medos, dos receios, das dúvidas. Uma das sintomatologias que causa maior preocupação nesse processo e junto com elas é a questão da depressão, né? Interessante que ela disse, não, eu não posso ter depressão, eu não posso ter depressão, né? Essa depressão que todos se refere, a maioria se refere, que é uma doença psiquiátrica, naturalmente, né, tratável, né? Essa depressão não é aquela ao nível patológico que vem ao nível dos anos. Eu chamo disso de uma depressão reativa, ou conversando, doutora, com vários profissionais, a gente fala assim, em vez de abordar a palavra depressão, a gente tem abordado rebaixamento do humor, né? Então, assim, todos os pacientes, aliás, seja qual for a doença, né? Uma vez doente, uma vez que eu me ponha, né, numa série de exames para investigação diagnóstica, consulta médica, além desse estresse todo, entendeu? Né? Eu tenho naturalmente um rebaixamento do humor, né? Então, assim, o sofrimento emocional vem desde o diagnóstico, a expectativa do diagnóstico, né, até a alta do hospital e tratamentos complementares para lá. Tem uma frase que eu sempre coloco para as pacientes quando eu estou terminando a sessão e para outros pacientes, outros tipos de cânceres.
Eu sempre termino assim, doutora Juliana. Depois do medo, vem o mundo. Né? Depois do medo, vem o mundo. Né? Então, assim, eu dou o feedback para eles. Né? Porque, assim, o encanto nisso tudo, né, é poder, assim, levar ao paciente que eu estou percebendo o que ela está dizendo. Né? Eu estou, assim, eu estou compreendendo. E a minha função, além de acolher, né, é desmistificar certos comportamentos, certos sentimentos, não é isso? Mas, assim, depois do medo, vem o mundo, né? Quer dizer assim, afinal de contas, todo o trauma que a doença ocasionou, né? Toda a sensação de invalidez, né? Todo o sentimento de morte iminente, toda a preocupação, todas as insônias, todo o mau humor, né? Isso não foi à toa, né? Então, quando eu digo que, assim, depois do medo vê o mundo, é que ela pode, a partir de agora, reassumir seus papéis ou desenvolver outros papéis, né? Junto à sociedade, junto à família, né? Já que a doença ela não impede do exercício da cidadania, né? Quando eu exponho isso para ela, né? Eu estou também aí levando uma palavra motivacional, né? Então, assim, e essa reabilitação sociofamiliar, né, que a paciente tem, que todos nós esperamos, né, ela vem com processo, eu não digo de aceitação de tudo que ela vivenciou, eu digo assim, do processo de como ela foi se adaptando a tudo isso, né? A prótese, a senhora fala na prótese, a prótese também é um equipamento muito útil, né, que favorece a reabilitação, né? O retorno às atividades afetivas, íntimas, sexuais, entendeu? Isso também fortalece o paciente, né? Bom, essa foi a fala que eu preferi trazer para vocês, entendeu? Dizer para todos que, assim, que nós estamos nos complementando, né? A atendente, a doutora Juliana, atende o paciente adentra no consultório para consulta, o paciente sai para remarcar consultas, vai à psicologia. Então, nós estamos nos complementando. Nós sabemos que a rede hospitalar é muito complexa, né? Lidar com saúde, lidar com doença, né? Lidar com ganhos, lidar com perdas, né? Isso não é tão fácil da gente adquirir uma compreensão quase que imediata, né? Então, assim, o nosso corpo clínico é altamente especializado, entendeu? Nós temos pessoas focadas em atender quem? Atender as necessidades ou as dificuldades dos pacientes. Esse é o nosso objetivo, né? Apesar de tudo, nós falamos muito hoje sobre humanização. O que é humanização, né? Se fala muito humanização, mas a humanização, antes de tudo, é introduzir no hospital a pessoa humana, né? É a gente personalizar essa relação, né? Então, assim, não é porque ele tem um diagnóstico de câncer que ele vai morrer de câncer. Até porque a finitude não depende do estado de saúde ou do estado de doença. Não é isso? Né? E isso a gente faz e faz também fortalecendo. Então, assim, se nós temos toda essa capacidade, esse embasamento teórico, clínico, né? Porque, assim, o que mais temos são os pacientes, né? A gente lida com os pacientes, a gente tem uma relação afetiva com eles, entendeu? E aí cada um vai fazendo seu papel e, no final de contas, né, eu saio com a sensação de que, assim, fez a minha missão, né? Gostaria de agradecer a doutora Juliana, entendeu? Assim, é uma pessoa que nos encanta, né? Da aula, na clínica, no consultório, entendeu? Eu tenho escutado de pacientes, assim, o quanto a senhora é especial,
né? Quer dizer assim, a médica, a que deixa a paciente mais à vontade, entendeu? A que oferece à paciente o respeito necessário, que valoriza o paciente, né? E é isso que nós estamos. Quero agradecer, né, primeiro a comissão organizadora do encontro, né, um belíssimo trabalho, né? E eu acho que tem um detalhe maior nisso tudo, né? Quando a gente proporciona à sociedade, ao meio acadêmico, esse tipo de encontro, nós não estamos apenas falando da nossa prática, da nossa clínica. É mais do que isso. Transcende isso, né? Nós estamos, na realidade, desmistificando a doença câncer, levando para todos que câncer é uma doença tratável. Só isso. Obrigado.